Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44. Aquilo que se planta, colhe. E aquilo que se colhe é porque fez por passar para a necessidade de colheita. E nós estamos aqui na Terra para aprendermos a viver, para aprendermos a caminhar ao longo da nossa existência, procurando nos aperfeiçoar, procurando nos aprimorar. E ao longo dessa existência nós temos que nos tornar pessoas melhores. E é esse o produto que nós esperamos dos frutos dessa existência aqui na Terra. E a elaboração de dia após dia para chegarmos ao produto final traz para nós, então, grandes reflexões para podermos entender a nós mesmos e a vida. Por isso, não vamos conseguir colher uvas se plantamos abrolhos. Cada um planta e colhe aquilo que plantou. O cristão é um combatente ativo. Por sermos cristãos, nós temos que estar sempre combatendo, temos que estar sempre tomando as atitudes compatíveis com a nossa condição evolutiva, com a nossa condição de seres imortais. Precisamos, pois, trabalharmos intimamente para nos tornarmos melhores. Trabalharmos as nossas condições íntimas para sermos melhores, para sermos aqueles que edificam as forças do bem ao longo da nossa caminhada. E isso é uma atividade bastante complexa no mundo de hoje, porque o mundo nos convida a muitas outras coisas e muitas das vezes negligenciando o trabalho cristão, negligenciando o trabalho do Evangelho. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. À medida que a gente vai entendendo as condições psíquicas de cada um de nós, as condições psíquicas da humanidade, e ao depararmos com tanto de trabalhos complexos que temos que fazer na seara cristã, dentro dos trabalhos espirituais que nos propomos, muitas das vezes ficamos perplexos com toda aquela magnitude do trabalho. Porque normalmente a gente pensa assim, ser espírita é fazer caridade. Depois a gente fala, ser espírita é ir para uma reunião mediúnica. Ser espírita é receber espírito, comunicar com o espírito, dialogar com o espírito, mas tudo isso tem um outro aspecto muito mais complexo, que é a nossa consciência. Como a nossa consciência está diante de todos os fatos que nós estamos deparando com eles ao longo do nosso dia a dia. Como que está a nossa consciência quando nós temos que olhar para o mundo que temos à nossa frente e ver o que nós temos que fazer, como nós temos que fazer, de que forma nós temos que agir. Por isso, é um trabalho íntimo que devemos procurar realizar sempre no nosso dia a dia, de olhar para dentro de nós mesmos, que o trabalho mais complexo é a nossa autoeducação. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. As dificuldades sempre existem. Se você quer escalar um monte, você tem que ter um bom preparo físico. Tem que estar disposto a suar a camisa para subir aquele monte e alcançar o objetivo final. No meio do caminho você pode tropeçar, porque existem pedras, existem tocos, existe uma série de situações e pode até ter um animal peçonhento, uma erva venenosa no meio do caminho. Nós temos então que estarmos preparados e atentos para nos defender de todos esses perigos, de todos esses riscos. E os cipoais que podem nos amarrar as pernas por alguns momentos ou por um bom momento, dificultando a nossa caminhada, dificultando o nosso objetivo de alcançar o topo do monte. As ervas daninhas, nós temos que ter muito cuidado, que elas podem nascer em nossos corações. O Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. E aí nós temos que ter todo cuidado. Se a gente não pode vindimar nos espinheiros, então onde nós vamos plantar as nossas sementes para podermos colher os nossos frutos? Temos que ter muito cuidado, temos que ter muita atenção
e nos vigiar bastante para podermos caminhar com mais segurança, caminharmos com mais determinação para mudarmos-nos intimamente, para nos tornarmos melhores e procurarmos, assim, a cada dia, trabalhar mais os nossos conceitos para sermos melhores, para estarmos sempre em condições melhores. Por isso, a autoanálise, a reflexão sobre nós mesmos, como devemos nos portar, como devemos agir, de que forma devemos tomar nossas posições, é de grande importância. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade da semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? É importante que a gente entenda, Jesus veio ao mundo trazer para nós um conjunto de fatores para refletirmos, para procurarmos entender a nós mesmos, entender os nossos semelhantes e, principalmente, seguir o nosso caminho. Mas para seguirmos o nosso caminho com bom proveito, temos que saber estender as mãos por quem está ao longo da estrada. Mas a caminhada é nossa. Nós temos que prosseguir, nós temos que subir ladeira acima. Mas em torno de nós vai sempre existir aquelas pessoas necessitadas para que a gente estenda a mão. Mas também não queira ser o prepotente de achar que sempre terá que estender a mão para ajudar, porque muitos nos impulsionarão, até mesmo sem que percebamos, das formas mais variadas. Por isso, as palavras de Jesus foram para nos alertar dos perigos que tinham no caminho e que nós não podemos ficar de braço cruzado, achando que ficar ali contemplando a Deus vai resolver alguma coisa. Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre dos Mestres. E aí, o trabalho pode ser facilitado à medida que a gente compreende que Jesus deixou para nós as ferramentas necessárias ao processo de transformação nosso, com os nossos sentimentos, o processo de transformação íntima que devemos sempre procurar colocar das nossas ações e nossos sentimentos. Trabalhemos intimamente para nos fortalecer. Trabalhemos intimamente para compreendermos as dificuldades dos outros e elevarmos aos céus os nossos verdadeiros pensamentos e sentimentos, procurando absorver as bênçãos divinas do amor, da paz e da fraternidade. Porque Jesus deixou para nós inúmeras ferramentas. Em cada caso, temos que usar ora o silêncio, ora a palavra, ora a ação, ora a não ação. Cada circunstância exige de nós um passo a ser dado. E assim, cresceremos e absorveremos as bênçãos do amor infinito que nos guiará para sempre no caminho do bem. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. Qual o serviço a misericórdia divina te deu para o seu crescimento, para o seu aprimoramento espiritual? Baseado nesse sentimento, nessa busca pelo aprimoramento, nós vamos encontrar, então, as oportunidades de fazermos o melhor possível perante a nossa consciência, perante aquilo que a justiça divina espera de nós. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Certamente que nós não temos coragem de carregarmos uma cruz pela via pública e sermos crucificados lá na frente. Mas carregamos outros tipos de cruzes, outros tipos de embaraços íntimos que nos faz com que a gente cresça espiritualmente, mas vai colocando limites para o nosso crescimento também, mas com o objetivo de chegarmos ao objetivo final, ao compromisso de sermos bons cristãos. E o Cristo encarou esse sacrifício porque ele sabia que era de grande importância para a redenção da humanidade inteira, porque a partir dali nós teríamos que começar a recompreender a vida, a recompreender as nossas disposições íntimas por um outro ângulo. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Agora o espinheiro foi você que semeou no seu caminho? Ou ele apareceu
como uma prova e uma expiação da sua própria vida. Saber selecionar a semente que nós jogamos pelo caminho é muito importante, porque a violência, a imprudência, a leviandade, a promiscuidade vai te colocar cacos de vidros e espinhos ao longo da estrada que, por mais grossa que seja a sola do seu calçado, vai te ferir. Porque foram semeados por nós mesmos. E nós sairemos do caminho, sim, venceremos, mas cheio de arranhões. Por isso é importante começarmos a vigiar hoje as nossas ações, as nossas atitudes, para conquistarmos amanhã, para chegarmos no amanhã de luz e de fraternidade. Precisamos saber conquistar hoje as bênçãos do amor, para que amanhã tenhamos as bênçãos da luz. A luz e o amor andam juntos com a compreensão, com o entendimento e com o conhecimento. Por isso que nós temos que começar a angariar esses valores para começarmos a superar os obstáculos, qualquer que eles sejam. A gente, quando vai observando certas estradas por determinadas regiões, e a gente vai vendo quanto que a humanidade e o ser humano desenvolve a sua inteligência para se proteger. Certa vez eu estava vendo uma estrada, várias matérias sobre as estradas mais incríveis do mundo, e uma delas era entre a China e o Paquistão, uma estrada enorme, com viadutos gigantescos, alturas imensas, colossais, vamos dizer assim, e a inteligência humana foi colocando essas estradas pelo meio mais seguro possível, em uma região extremamente inóspita, perigosa, cheia de montanhas. E ainda tem terremoto. E ali a humanidade teve que usar a inteligência, o conhecimento, para construir aquelas estradas e falar, pode passar. E ali passa centenas, dezenas, centenas de caminhões, às vezes ao mesmo tempo. E uma outra estrada que liga duas regiões da Rússia, e nesse local tem terremoto e cai muita pedra na estrada, e de vez em quando causava acidentes fatais. Então, construiu-se um túnel de concreto, onde os carros passam e as pedras vão rolando por ali e não atinge ninguém. E assim, aí você vê a engenharia, construir uma estrada com um túnel e um local que está de vez em quando tendo terremotos, não chega a ser de grande intensidade, mas pode ter um de grande intensidade, e aquele túnel está garantido que ele pode se deslocar por inteiro, mas a pessoa não vai ficar soterrada. Então, a inteligência humana cria muita tecnologia e adquiriu muito saber para superar esses tipos de obstáculos. Agora, os obstáculos morais, emocionais, nós conseguimos vencer? Nós já conseguimos dar aquele salto de nos postar moralmente perante a vida e respeitarmos-nos como seres integrais que somos, principalmente que somos um ser espiritual que tem uma eternidade de vida, mas nesta aqui estamos semeando para a próxima existência. E a nossa parte ética e moral vai estar construindo e edificando a nossa próxima existência. Posso ser aqui uma sumidade na área da engenharia, da homeopatia, mas se eu não tiver ética e moral, a minha próxima encarnação ficará comprometida. Por isso, esses espinheiros que existem muitas das vezes é em nossos sentimentos. E se a gente não souber superar esses espinheiros dos nossos sentimentos, como nós vamos conquistar a nós mesmos para conseguir conquistar o nosso futuro transcendente, o futuro ao longo dos séculos, sem nos comprometer mais perante a lei. Por isso, os espinheiros existem, mas não são obstáculos insuperáveis. Se conseguirmos construir uma ponte, um viaduto e uma estrada segura em locais inóspitos e perigosos, então nós também temos condições de superarmos-nos moralmente e eticamente, se quisermos e se começarmos a tomar as devidas ações que nos conduzem ao Pai, que sejam condizentes com a nossa condição evolutiva. Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro. Lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Esse convite do Emmanuel é bastante desafiador. Já estamos preparados para tudo isso?
Já estamos preparados para essa grande caminhada? Já estamos preparados para esse grande ideal? É necessário refazermos nossos cálculos, reorganizarmos as nossas condições e procurarmos, então, fazer o melhor possível para depararmos com as forças do amor em nossos corações. Observemos-nos. Temos ainda um solo árido, que é o nosso personalismo. Nos deixamos levar por esse personalismo, esquecendo que somos filhos de Deus. E que o outro também é nosso irmão, que nós precisamos aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a conviver. E dentro desse conjunto de valores e situações, nós temos que nos tornarmos pessoas melhores, porque somente assim conquistaremos uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu, ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. Recebemos as chuvas da energia do amor que Jesus e seus prepostos emitem para nós. Na terra, temos o grande manancial do trabalho da Casa Espírita, com uma porta com mais de 100 tarefas para realizarmos. E, no meio de tantas tarefas, estamos nós, predispondo-nos ao abençoado esforço da nossa regeneração, do nosso aprimoramento. Porque à medida que a gente começa a fazer tarefa, à medida que a gente começa a realizar algo por nós e pelo nosso próximo, nós começamos então a abrir nossas visões, abrir nossas percepções para um mundo de luz, de fraternidade e de paz, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho e, depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Para arrotearmos o solo, prepararmos para o devido plantio. Cuidar dessa planta para que ela possa crescer, se fortalecer, superando as ervas daninhas, superando os obstáculos naturais das estiagens ou do excesso de chuva. Tudo isso requer cálculo, requer um bom preparo do solo. E assim, o solo dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa sabedoria, tem que ser bem preparado para enfrentarmos os períodos de estiagem, onde parece que tudo oferece-nos espinhos ao nosso redor. E também temos que saber nos preparar para a estação chuvosa, onde o risco das enchentes existem. E em tudo isso existe o meio termo. Ou seja, sempre estaremos em situação onde exigirá o máximo de sabedoria e de atenção da nossa existência, do nosso conhecimento e da nossa postura de realizações íntimas para continuarmos construindo e crescendo para Deus. Ao longo da nossa existência estaremos sempre deparando com fatos agradáveis e desagradáveis, com os abrolhos que exigirá de nós muito esforço para a preparação do solo, mas também, depois do solo preparado e fértil, temos ali a possibilidade de plantar as boas sementes e colhermos os bons frutos. Arregacemos as mangas e comecemos o nosso trabalho edificante das realizações do bem. Comecemos a construir uma manhã de luz, de fraternidade e de paz, para que todos nós possamos aprender e conseguir viver a felicidade plena. Embora, diante de tantas dores que existem na Terra, essa felicidade será sempre relativa, mas, à medida que a gente compreende o nosso objetivo, a gente compreende a função e o móvel da nossa caminhada, a gente chegará à paz, à harmonia e à fraternidade. Nem se vendimos uvas dos abrolhos. Trabalhemos, pois, para que saibamos plantar a uva no terreno apropriado, na estação correta, para podermos colher os frutos também na estação correta. Mas, por enquanto, estamos ainda na fase de preparar o solo, tirar os entulhos e deixá-lo pronto para a boa semente. Que Jesus nos alimente de amor, fortalecendo a boa semente que carregamos no coração
para que ela possa crescer e se frutificar, multiplicando-se e angariando novas forças para uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Uma bênção de luz para a nossa caminhada, para o nosso despertar espiritual.